Dando uma passada por aqui mais uma vez para falar do mercado de máquinas e equipamentos, sobretudo o mercado de locação. Estamos aí meados do mês de fevereiro de 26. O ano já começou em alguns aspectos, em obras que estão em andamento, em visitas que estamos sendo convidados, estamos provocando para conversar sobre novos projetos. Alguns projetos que estão em andamento já estão começando a ampliar um pouquinho a sua demanda. Mas o que a gente tem observado no mercado é algumas pessoas ligando para mim querendo entender, Daniel, por que o mercado deu uma pequena parada? O que aconteceu com relação ao ano passado? Ainda o mercado não engatou, vai ser depois do carnaval? Como é que vai ficar essa situação? Então muita gente tem perguntado e tem buscado, e cada um dentro da sua estratégia acaba trabalhando com seus números, com os negócios que estão fazendo ou não estão fazendo, e aí acaba criando-se uma impressão, e a impressão em geral é que o mercado ainda não deslanchou como se espera, né? Primeiro eu quero dizer que a demanda de mecanização, ela continua elevada. A demanda é alta, nós temos um PIB significativo, esse PIB não caiu, nós temos o tripé mineração, agro, infraestrutura, construção civil, continua demandando mecanização, tem perspectiva de novos negócios que já foram, já tivemos licitação, já tivemos aprovação dos investidores em vários aspectos aí com concessões novas que já foram leiloadas. Ou seja, nós temos um cenário de oportunidade pela frente importante no ano 2026. Independente de carnaval, Copa do Mundo, eleição, nós temos um cenário que caminha independente das questões internas do país. Ele caminha numa linha produtiva, numa dependência de mecanização importante, e isso vai gerar oportunidade para todo mundo. Mas se a gente recuperar um pouquinho o nosso tempo, a nossa história, a gente vai ver o seguinte, vamos lá para 2024. 2024, o ano começou um pouquinho mais tarde, ele começou praticamente no segundo semestre. Foi o ano que estava esperando sair um monte de concessões, as obras saírem, então demorou um pouco para sair. Quando aconteceu 2024, deu um boom. E um boom aconteceu no segundo semestre. E isso impulsionou o início de 2025. Começamos 2025 num momento elevado de ocupação da frota, de demanda de máquina, e aí tocamos o ano 2025 inteiro, né? Eu posso dizer que os números que a gente tem é que 25 superou 2024, em geral superou 2024. Foi um ano importante para o nosso setor. Porém, quando chegou no final do ano, nós entramos numa condição de normalidade. Então, final de ano, paralisações normais do ciclo de obra que tocou o ano inteiro, chuvas, início de ano, janeiro, geralmente é um mês um pouco mais atípico, e isso está na sazonalidade histórica do nosso setor. Nosso setor já tem essa sazonalidade histórica. E essa sazonalidade ela vai de dezembro até março. Então você tem 4 meses no ano, onde a partir de fevereiro começa a crescer devagarzinho, março mais um pouco, abril aquece mais e aí vai até novembro o mercado vai aquecido. Então é mais ou menos assim que a gente toca o ano e a visão de ocupação da frota, de venda de máquina, enfim, para todo o nosso setor. Bom, nesse contexto, 2025, a gente está no primeiro trimestre um pouquinho recuado ainda, então não aconteceu, né? Daniel, qual o impacto que isso acontece? Para os locadores, você tem máquinas no pátio ainda, você tem uma oferta de máquina maior do que a demanda no momento, isso pressiona os preços para ficarem estáveis ou até às vezes pressionado um pouquinho para baixo. Isso é absolutamente normal. Daniel, e para os fabricantes? A mesma coisa. Os fabricantes estão com pátio ofertando máquina, as vendas de máquina não aconteceram ainda como se esperava, porque a demanda ainda não pegou. De forma que isso pode significar uma oportunidade. Se você tem um horizonte onde você tem certeza que vai utilizar a máquina, seja um bom momento para você estar negociando, ou locando ou comprando, né? Claro que eu sou, como represento uma empresa de locação e conheço tantos benefícios de locação, acredito tanto no rental, que está crescendo demais no Brasil, eu não poderia deixar que vocês consultassem, fizessem os comparativos entre custo operacional, custo financeiro, outros custos que envolvem ter um equipamento, até para que vocês tomem a decisão mais acertada. Mas voltando, o impacto do locador, pátio cheio, preço um pouquinho pressionado, mas também prontos para fazer bons pacotes,
o cliente tem uma oportunidade de selecionar melhor o seu fornecedor, o seu parceiro que vai tocar a obra. Esse parceiro tem uma capilaridade melhor, tem uma variedade de modelo maior, ele pode te atender melhor o seu projeto. O fabricante, a mesma coisa. E aí nós já estamos falando em negócio com relação a preço, a condição e tudo mais. Então, esses dois aspectos são aspectos que é legal a gente levar em consideração. Daniel, e no aspecto do cliente? O cliente está ganhando. Se ele quiser alocar, ele tem uma condição favorável. Se ele quiser comprar, ele tem uma condição favorável. Qual é o gargalo que nós temos hoje? Sem dúvida, é os juros. Tem uma expectativa de voltar a ter um crédito do Finame Inovação, né, que é um juro subsidiado para quem quer comprar máquina, mas ainda assim a locação, que tem a sua máquina no pátio, que já está com compromisso financeiro assumido, que já está numa condição feita, talvez até numa condição melhor, ele tem uma possibilidade de fazer bons negócios para poder colocar a frota na rua, né? Bem, é nesse contexto que a SCAD está. A SCAD, como uma locadora, ela se posiciona com disponibilidade de frota, capilaridade nas suas filiais, atendendo grandes projetos e investindo em equipamentos que não têm alta rotatividade, mas têm uma demanda e têm uma necessidade que poucos se preocupam com isso. Então nós estamos trazendo alguns equipamentos super interessantes para poder compor a nossa grade, a nossa frota. Eu estou falando de escavadeira mais pesada, escavadeira sobre rodas, escavadeira long reach, pás carregadeiras diferenciadas, acessórios que implementam as máquinas e complementam a atividade profissional. Então nós estamos falando em oferecer mais para os nossos clientes, mais opção, mais solução técnica, maior produtividade, com o risco todo nosso. O cliente leva a produtividade para casa. E é nesse contexto que eu dou uma passada por aqui, falo um pouquinho desse começo do ano, que tem muita gente reclamando que ainda não pegou, mas eu quero imaginar que a partir de março, abril, as coisas vão gradativamente já tomando o rumo de crescimento e vamos ter um ano cheio de atividade de mecanização, com a valorização do setor de rental, valorização da indústria e, sobretudo, entregando para o mercado produtividade, que é aquilo que os nossos clientes querem. Sucesso a todos, e ainda dá tempo de dizer, bom ciclo de produção nesse ano 2026, que ele vai acontecer. Sucesso!